Bom dia, amigos ouvintes. Em nome do nosso Deus, estamos dando início a essa live de hoje e sempre com a mesma fé, com a mesma esperança e sempre intercedendo por pessoas que está também procurando conhecer acerca de Deus. Porque hoje nós vamos tocar numa área que eu sei que muitas pessoas que têm um entendimento diferente, às vezes vai achar que estou falando loucura, né? Mas para você descobrir o bem, a primeira coisa que tem que você saber é o funcionamento do mal. O que é mal? Para depois, aí você descobre o que é bem. Porque a pessoa, quando ele passa por etapas, sempre sofrendo, o que todos julgam, que está vivendo mal, está acontecendo mal, dentro dessa etapa, se ele for uma pessoa que investiga a própria vida para colocar as coisas no lugar, principalmente porque essas pessoas têm que pensar de um escape no sentido espiritual, o mal que ele tiver sofrido, ele tem condições que Deus não tira essas condições do ser humano. Ele tem condições de sair com a aprendizagem tirada do próprio sofrimento. E ficar treinado, preparado, tanto para não cair mais no mesmo mal que julgava estar vivendo antes, como a descoberta do que realmente é o bem. Porque nem tudo que a gente vê e vai pelo que parece às vezes dá sentido diferente. Quantos bem que aconteceu na vida de muitas pessoas, que o fim desse bem terminou o quê? Um mal. E quantos mal que começou na vida de pessoas, que o fim terminou benéfico, terminou bem. Então essas duas coisas, tanto mal, claro, tem que ver bem que tipo de mal, viu? Senão alguém que já anda perseguindo vai dizer que eu sou pregador para jogar para o mal. E não estou dizendo. Eu tenho dito muitas vezes que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Eu digo muitas vezes. E se tem alguém que possa provar que não é, então que faça diferente, né? Cada um tem um livre-arbítrio. Mas, para viver aqui na Terra, dependemos sim do mal e do bem. Conhecedor do mal e do bem. Porque como eu vou me defender do mal se eu só conheço o bem? Quando viesse o mal, eu não saberia. E por que eu sei fazer? Todos praticamente sabem como desviar do mal. Às vezes não desvia porque não querem, mas todos sabem, né? Que Deus não deixa ceguinho aqui na Terra. Ele tem aqui o Espírito Santo de Deus, que é o professor continuamente aqui, né? Além das pregações e dos ensinamentos por Cristo, né? Então, conhecendo o mal, mas tem que procurar conhecer. Ah, você está mandando aí fazer o mal?
que alguém vai, antes de terminar a palavra, já vai partir para cima logo. Não, eu estou falando para conhecer melhor o que é mal. Para quando ele vier, a gente saber desviar dele. Não adianta nada, mal, 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 e não sabe de que forma. Às vezes eu espero que o mal chegue em mim de um lado e não é por esse lado. É por outras coisas. Às vezes uma pequena coisa provoca um estrago muito mais forte do que se essa coisa fosse grande. Porque a grande é mais fácil de nós ver. Vou fazer uma referência brusca aqui, né? Vamos supor um tapa no rosto de uma pessoa, né? A pessoa chega, atinge no rosto, né? É um mal, a maldade. Não sei se mereceu, se não mereceu, só quer dizer que foi um uso da parte do mal. Ou um tiro, um projétil, uma arma, é um mal maior. Atravessar um rio muito largo a nado. E tem um que é bem estreito, um ribeirãozinho aí, um córrego, que tem que passar a nado também, que nem todos córregos é rasinho, que dá para passar de pé. O mal maior, a pessoa pode dizer, esse córregozinho eu vou passar, porque aqui não tem perigo nenhum. Olha para um rio muito largo e fala, eu não entro, porque eu não vou conseguir passar de nada. Então, quanto maior é o mal que vem para cima de nós, é mais fácil, ele vai se tornando cada vez mais fácil de não cairmos nele. Porque é mais fácil de ver, certo? Agora, a iniquidade que Jesus refere, em outra linguagem, ela se troca para erros ou pecados menores, certo? E quem é que Jesus mandou afastar dele, vai mandar afastar dele no fim? Afastai de mim todos vós que praticais a iniquidade. E a Bíblia fala do pecado que é para a morte, né? O apóstolo diz, há pecado que é para a morte, que para esses eu nem digo que ore. Olha tanto que é forte esse pecado. Mas então Jesus deveria ter usado esse, não acha? Afastai de mim todos vós que praticais erros grandiosos aí, perigosos, cada vez mais fortes. Desses pecados grandes, afastai. Que os pequenininhos, como diz falsos pregadores por aí, que Deus não é assim também não, o que é isso? Isso é só um errinho. Eles não gostam nem de falar que é pecado. Cometeu uma falta. Pintinho, pintainho, como se diz, pode ser pequenininho assim, ó. Ele é um filhote. Se ele crescer mais um pouquinho, ele continua sendo um filhote, certo? Ele não muda a sua qualidade pelo tamanho, certo? Ele pode nascer, esse ser, uma cobrinha assim, mas que tem a sua qualidade e que pode virar uma cobra desse tamanho assim, desse comprimento, certo? Mas uma coisa não deixa de ser o que é o ser próprio dessa coisa. E aí, agora sim, eu vou falar de uma coisa que muitos vão discordar de mim. Tem muitos
erros, pecados que têm sido cometidos, que saiu daqui, ó, desse livro. Ah, então você está dizendo que a Bíblia é um livro nocivo, inútil? De maneiras alguma. Eu estou dizendo com as minhas palavras que aqui dentro eu falo todo dia isso. E os apóstolos falaram sempre disso. Jesus falou disso. Que só vai entender o que está escrito aqui se for divinamente inspirado por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, só os revelados. Porque eu tenho dito sempre, ele não é um livro qualquer. Que se fosse, não seria conhecido o livro de Deus. Alguns falam até que é a boca de Deus. Eu discordo. São mensagens de Deus. Mas aqui tem algo aqui dentro que o homem falhou ao escrevê-lo. Certo? Não, mas ela é inspirada, ela foi pelo Espírito Santo. Claro, a formação do livro. Mas as revelações não se faz com tintas, não se faz com papel, com escritas. Revelações você pode até ler, mas você tem que buscar de dentro do conteúdo. Eu já disse uma vez numa live, um líquido, por mais bonito que seja, e esteja dentro de uma garrafa que seja transparente, ele pode ser até apetitoso, mas às vezes não dá para ser ingerido. Porque ele em si não é aquela aparência. Por isso Jesus disse, não julgueis segundo as aparências. Porque tem coisas muito bonitas que é morte. Que é morte. Então, esse livro, maravilhoso livro, em termos de revelações. Mas é como eu tenho dito, aqui dentro não está a realidade como se começou tudo aqui. Aqui tem parte das coisas que foram colocadas aqui na Terra. Mas tem algo aqui dentro que, sem revelação, é um absurdo. Que às vezes, se alguém quer ser professor, que Jesus avisou acerca disso, que não queria ser, porque ele referia, pois já por revelação, que ficaria um professor aqui. Que esse não errava, o Espírito Santo, né? Mas tem algo aqui que sem revelação é melhor que o pregador. Esse professor, nem leiam. Eles têm feito isso, né? Em algum ponto que fala diretamente contra eles. Isso ele nunca leu lá para os fiéis lá que se reúne com ele, que está sendo discípulo dele. Tem coisas que eles não têm coragem. Eu não vou apontar mais não, eu já falei muito sobre ela, sobre essas passagens, que eu nunca vi. Eu estudo religiões e a Bíblia desde criança. E eu tenho 71 anos de idade. Eu nunca vi um pregador sequer pregar várias passagens que tem aqui na Bíblia. E não é porque aprofunda, não. É porque fala direto de pessoas que estão passando como evangélico como bandidos. E eles são loucos, por acaso? Eles vão ter coragem de ler isso lá? O que eles fazem é criarem mais maneiras de golpes
Alguém está dizendo nesse momento, eu não estou falando, ele só fala contra o povo de Deus. Para ser o povo de Deus, tem que ser bem lapidado. Para ser o povo de Deus, tem que ter caráter. Então tem que ser santo para ser o povo de Deus? Aqui não. Aqui não consegue, não. A Bíblia diz que só de dizer que não tem pecado já é um mentiroso. E procure quem é o mentiroso. O mentiroso, a Bíblia diz também, é filho do diabo. Tá vendo? Será que Deus vai parar para esse elemento que numa situação dessa? Jamais. O povo de Deus são pessoas que vão se lapidando. Ele não é ainda o que ele deseja ser, mas também ele não é mais quem ele foi há certo tempo da sua vida. Tem que haver mudanças, tem que haver escadarias, tem que haver propósitos, vigilância e pensamentos no sentido de se aperfeiçoar. Mas não que não está lá de dedo, levantando a mão quem quer aceitar Jesus, meu amigo, esqueça. Isso é piada. Isso é piadas. Falar para um elemento carnal, cheio de erros como somos, perguntar, você quer aceitar Jesus? Isso é blasfêmia. A palavra deveria ser outra. Você não quer fazer uma tentativa para ver se o Cristo de Deus te aceite? Isso aí é colocar Jesus menor do que um traficante. Certo? Mas, às vezes, a gente é interpretado assim. Até mesmo por leis, né? Que diz que todos têm o seu direito de expressar. Tem, eu não estou falando contra que alguém pare de oferecer galinha preta, bode preto, sei lá. Eu não estou falando nada disso. E não tem nada contra, porque ele escolheu o livre-arbítrio. Ele tem um livre-arbítrio, o qual ele pode gritar em praça pública que é do diabo e ninguém pode fazer nada. Deus mandou ele escolher e quem sou eu? Para falar que não pode. Então, eu só estou tentando mostrar que é bem diferente. Não estão dançando em comparação só que eu estou fazendo, conforme a música, não. Tem neguinho criando música diferente e além de dançar de outro tipo. Certo? Vocês estão me entendendo a comparação, né? Então, criam-se para as organizações algo que gasta um filósofo para fazer a montagem. Mas veja o bem de quem? Vê se as criações ali só sobra aquelas insinuações. Se você fizer assim, você vai para o céu. Se você não fizer, você vai para o inferno. E não tem mais comentário, não. Não tem aquele, ó, se você não estiver podendo, se você está muito pobre, se você é doente, se você tem muitos filhos, se você tem casa para morar, se você não tem... Não tem esses comentários, não. Viu? Só tem assim, tem que fazer isso, porque senão você não vai ter salvação. Oh, poderoso, hein? Também, né, eu tenho que usar um pouco de ironia, né? Que faz parte, né? Né? Talvez ele tenha lá o céu dele, né? Como tem muitos que já têm o inferno deles, né? Que eles criaram, né? Então, aí tá certo. Que ele pode mandar para o céu que é dele. Porque para o de Deus, só quem põe lá dentro é ele. E só tem um autorizado, Cristo. E o Espírito Santo para ensinar.
Não tem mais ninguém aqui que consegue ir enfiando gente lá no reino de Deus, que eles chamam de céu. Não. Eu nunca achei aqui na Bíblia. Você sai procurando por aí que você vai achar alguém que está autorizado por Deus a pôr. Ele deu o passaporte, você pode viajar. Eu nunca achei. Estudo esse livro desde criança. Passei a vida toda estudando esse livro. Certo? E procurando fugir do mal. Teve época na minha vida que eu pensei, eu vou virar um santo. De qualquer forma, agora eu viro santo. Que estão pregando por aí, que tem que entrar só santo, e eu não estou vendo nenhum santo, e eu desesperei, entrei em desespero. Bati em jejum assim, ó, pegado. Dias. Cheguei a ponto de ter pastores que chegou em mim e disse, irmão, jejua menos, porque senão você vai secar os pulmões. Não sei o que eu queria dizer com isso. Você vai ficar sofrendo problema dos rins. De tanto jejum. Os meus joelhos, não estou falando isso para minha glória, não. Eu estou falando isso mostrando o tamanho da minha burrice, da falta de interpretação e do desrespeito de não ter ouvido Jesus falando para não entregar a vida da gente na mão de homem, que a gente seria maldito. Os meus joelhos eram grossos, a pele era grossa, de tanto ficar ajoelhado em pedras, em ponta de morros altos. Frio era tanto, porque muito alto aqueles morros, que pensava até que não ia suportar, ia morrer, como diz eles, de tanto frio. E a Bíblia que eles estão pregando dizendo bem assim, não farás sacrifício de tolo. Interessante, né? Leem, e só na minha Bíblia tem essas coisas, eu fico assustado. Sacrifício de tolo, sacrifício de idiotas. Deus nunca exigiu de ninguém que ele precise se acabar com o corpo que ele deu para ele. Deus quer ver esse corpo é sadio, tranquilo, bem. Mas lê em si um jeito e manda pro gol, né? Revelação. Se aparecer alguém só porque fala diferente, já é do diabo. Jesus falou que ele era do diabo, só porque a doutrina não batia com as doutrinas daqueles sacanas, daqueles vagabundos religiosos daquela época. Não quiseram aceitar a verdade. Chamaram ele de príncipe dos demônios. Achou que só diabo era pouco. Ele tinha que ser o príncipe, ele tinha que ser alguém lá da alta lá, né? Agora que a terra está enchendo de príncipe de Satanás, tá. Agora tá. Mas Cristo não. Cristo veio para trazer a verdade. Deixou a verdade pregada aqui. E ainda mais, para não nos deixar órfãos, sem um ensinador, ele não disse, vai continuar homens ensinando vocês até os fins dos tempos. Não, não tem. Não tem. Tem pregai o evangelho a toda criatura, pregai. Mas não cita nome de pessoa, não. Aqui não. Vou deixar com vocês o Espírito Santo, um Espírito de verdade. A terra foi cheia de espíritos. Quer dizer, então, que tem espírito de mentira. E cada uma pessoa tem um espírito. Se esse elemento está ensinando o evangelho e dizendo que não tem espírito, sai fora desse camarada, porque ele, além de burro, é ignorante e atrevido. Porque ele está peitando o próprio Deus. Então,
Vou passar para minhas palavras. Vamos dizer que Jesus tenha dito assim: eu vou ter que deixar um espírito de verdade. Esse que a pregação que ele fizer por revelação e é verdadeira, porque está cheios de espíritos mentirosos, que inclusive estão usando essas seitas aí, que tem me atacado e vai me levar à morte do corpo, é claro. Certo? Foi por isso que ele falou que o espírito que ele ia deixar era santo e de verdade. Não era feito à base de mentiras, de coisinhas, de retrocessos. Faz isso, dá 3 voltinhas, fica de joelho, jejua 30 dias, sobe no monte. Isso é brincadeira, isso é brincadeira. Essas coisas, a gente tem mais o que fazer, mais o que procurar para poder aproximar de Deus. Deus é um ser sério, não é cheio de enroscada, não. Cristo não veio aqui morrer de graça, aqui não. Ele sabia que ia ser morto, porque sabia que os pregadores do evangelho da época não o receberiam. Pregavam diferente e não aceitavam qualquer que falasse sobre salvação de uma maneira diferenciada. E hoje, os perseguidores de Cristo, os mesmos daquele tempo, estão batendo contra a verdade, fugindo das revelações, porque senão muda o esquema daqui, ó. Se ele entrar por revelações, esse livro é revelado. Ele não é para ser lido simplesmente, é para ser examinado. E aí vai dar tudo contra eles. Ou quase tudo. E aí vai acabar o rumo deles, né? Vai acabar a maracutaia. Vai acabar empregos altíssimos. Carros. Fazendas, nem todos, né? Claro. Porque senão ainda vai querer me perseguir dizendo que eu generalizei. Nem todos. Mas nem todos quantos, senhor maluco? Qual nem todos que você está dizendo? Eu diria, se eu pudesse dizer, eu ia dizer que uma besteira que sairia contra mim mesmo. Eu ia dizer pelo menos assim, quase todos estão no mesmo barco. Só que eu deixo um aviso todo dia. Esse barco é furado, viu? Procura você mesmo o lugar que você quer ir. Procura o Deus que você quer. Porque há vários deuses na terra, certo? Mas talvez não o que você está esperando. Que tem as coisas para te dar. Te livra aqui e ainda te prepara para uma vida eterna. Esse é o Deus. E você não precisa, porque esse Deus não compra em mercado, não compra em 4 paredes através de patrocinar situações de pregadores, certo? Esse Deus não encontra ele em porta de botequim, não. Esse Deus é muito mais do que certas pessoas que estão por aí fazendo brincadeiras. E ele já começou a vingança. Não entra no barco, não. Entrar nesse barco é para pessoas inexperientes. Procura um barco com mais segurança. E um Deus maior. Não esse Deuszinho desse tamanho. Porque tem Deus sendo pregado aí que não passa desse tamanho aqui, ó. Na língua deles, né? Porque eles estão invertendo na cabeça da pessoa um Deus que pode destruir tudo isso aqui se ele revoltar. Ele já fez isso algumas vezes, viu? Então, fugir, sai dela, povo meu, para que não incorra com as suas pragas, enquanto é tempo. Deixa esse povo pregar as heresias deles sozinho. E não patrocina, não.
Esse dinheiro que você está dando para comprar carro importado, dá aos pobres debaixo da ponte, as mãezinhas chorando porque não tem a comida para dar para os filhos, vai diretamente lá e dá para eles, é eles que precisam. Quem está andando bem arrumado e num volante do carro preferido dele e tem sua casa para morar, então ele acha que é só isso. Quando houve aquele acidente lá da natureza, lá como diz eles, em Santa Catarina, o esmoronamento, parece, de serra lá, sei que foi terrível na época da chuva. Eu vi o repórter perguntando um líder, que eu não vou citar o nome desse canalha, não vou, porque senão eu me comprometo, certo? Ainda mais que está muito rico, né? É um da turma dos ricos, aí, milionários, falou para ele, falou assim, eu tenho várias congregações evangélicas mandando algum alimento para lá, roupas e tal. O senhor vai mandar alguma coisa? Ele disse, nem um centavo. Com essa palavra que eu estou falando. Eu não mando de jeito nenhum. Eu já estou fazendo mais que a minha obrigação de pregar o evangelho. É brincadeira. É brincadeira, gente. Vamos ser mais inteligentes. Os filhos de Deus, que consideram filho de Deus, não pode ser burro. Porque filho de um Deus, que nós queremos ser filho, e ele nos adotou como filho, né? Foi ele que criou todas as coisas. Tem que ser inteligente. Ter um pai à altura de Deus e ser burro. Pelo amor de Deus. Amigo ouvinte, eu não estou falando isso abusando de você, te criticando. Não. Que se eu tiver de falar, eu falo contra quem está te enganando. E estou falando assim para que você não caia na maracutaia dele. Mas Deus faz que esse tipo de gente caia na própria armadilha. Veja o que está acontecendo. Ele já não tem credibilidade de mais nada. As profecias deles virou algo nojento. Eles estão acabando aquela força que tinha, porque o povo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está abrindo os olhos dos povos. Você topa com pessoas que foi 60 anos enganado numa instituição certa como essa que eu estou falando. Hoje, ainda ele escapou. Ele saiu da gaiola. Porque ele estava preso pelo próprio Satanás num lugar que ele julgava virar um santo. Porque falaram para ele que se ele contribuísse direitinho lá, ele ia ficar rico, ele ia ficar santo e Deus já tinha um lugar para ele na glória. Isso é um absurdo. Olha, eu diria até que isso era caso de lei, entendeu? Não estou mandando a lei fazer nada também não, senão amanhã eles me pegam, entendeu? Lei, né? Cada um na sua, né? Mas eu estou explicando com muito cuidado. E que se a lei achar que eu errei em algum lugar, por favor, me desculpe. Porque não pode falar mais, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas também deixar ver as pessoas se dando mal é eu ser um covarde, não acha? Senhor, meu Deus, nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, os anjos do Senhor, pedindo por toda a terra, Senhor. Tudo o que queremos a nós, pedimos aos outros, assim como disse Jesus. Que quereis que os homens vos façam, façai-vos primeiro. E nós queremos o bem de todo mundo, Senhor. Mas isso não depende de nós, depende do Senhor, que é dono de todas as coisas e visita o coração de cada pessoa. Meu Deus, nós nos entregamos às mãos do Senhor e os nossos ouvintes, pedindo para que a bênção chegue até eles, a cura, a alimentação e a maneira de vida. Senhor, sabemos que aqui não é um lugar de paz. Pode-se construir a paz. Aqueles que quiserem ficar junto à sombra do Senhor. Meu Deus, grande Deus,
Acima de todas as coisas, nós agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.